E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Libertad e Cruzeiro, que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 19 de setembro, a partir das 9h30 da noite, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Libertad foi campeão do primeiro turno, do Campeonato Paraguaio, o Apertura, terminado ali no final do primeiro semestre. Nesse segundo semestre passou por uma série de transformações. Troca no comando técnico, alguma instabilidade a nível de resultados, mas é um time que foi repescado, que passou pela fase de grupos da Libertadores. Não conseguiu avançar aí na principal competição continental, foi disputar então os playoffs da Sula. Enfrentou a Universidade Católica do Equador, que estava no grupo do Cruzeiro, passou pela Laú. Posteriormente enfrentou o Sportivo Ameliano, outro clube do Paraguai, nas oitavas de final, e passou também com dose de sofrimento nos pênaltis. O Cruzeiro tirou Boca Juniors, o Libertad tirou o Ameliano, e agora as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta nesta quinta e na próxima. A Copa Sul-Americana virou a grande aposta do Cruzeiro na temporada, até considerando a sequência ruim de resultados no Campeonato Brasileiro. E se você gosta de fazer uma aposta, uma apostinha esportiva, eu te recomendo utilizar a Betfair, que é a única casa de apostas que efetivamente investe no Cruzeiro, é patrocinador master do nosso clube. E se você ainda não tem conta na Betfair, tá rolando uma oferta muito boa para esse duelo contra o Libertad. Um super preço de 4.0 para o Cruzeiro fazer um gol. Isso independente do resultado da partida, tá? Se o Cruzeiro fizer um gol, mesmo se ganhar, perder ou empatar, seus R$10 apostados virarão R$40. Todos os detalhes da oferta estão aí nos termos e condições, Então se você ainda não tem conta na Betfair, aproveita porque a cotação é boa e acredito que dá pro Cruzeiro fazer gol, tá, gente? A defesa do Libertad tem seus problemas, eu sei que o nosso ataque também tem, Mas é um confronto aí que não é nenhum absurdo o Cruzeiro conseguir um bom resultado. E se você quiser fazer uma fezinha nessa partida, no momento que eu gravo o vídeo, a vitória do Libertad tá pagando 3, o empate 2.9 e a vitória do Cruzeiro 2.7. Então são cotações muito próximas, é um confronto equilibrado, mas o Cruzeiro até com uma certa dose, bem pequena, de favoritismo aí segundo as cotações da Betfair. Mas tem várias alternativas lá no site desse jogo, várias outras competições, outros esportes também, o que é sempre importante lembrar. A aposta esportiva é muito legal se for feito com responsabilidade para que você possa se divertir e é só para maiores de 18 anos. Falando das prováveis escalações e começando com o Libertad do técnico Daniel Garneiro, a provável formação tem o goleiro Martin Silva, a zaga com Diego Vieira e Jiménez, o lateral direito Ramírez, lateral esquerdo Mati Espinosa. No meio-campo são dois volantes, o Campuzano e o Caballero. O Lescano, um talento aí do Libertad, é o meio atacante central, um camisa 10. Ivan Franco joga aberto pelo lado direito, Rodrigo Vidalba é um ponta esquerda e Oscar Taquara Cardoso está sendo cotado para ser titular no comando de frente. Martin Silva é aquele mesmo, goleiro uruguaio, reserva do Muslera por muito tempo na seleção, foi goleiro do Vasco entre 2014 e 2018. Ele tá no Libertad desde 2019, já tem 41 anos, é um bom goleiro. A zaga tem aqui o Diego Vieira, que é um xerifão, um jogador mais experiente, 33 anos, é um zagueiro um pouco lento, mas é um cara bom na bola aérea, gosta de chutar de longe. O Jiménez, que é o outro zagueiro, um canhotinho, é um pouco mais baixo, é um cara que foi formado como lateral esquerdo. O Ivan Ramírez recentemente foi até sondado pelo Botafogo, é um cara que tá no Libertad desde 2013, embora tenha algumas passagens por outros clubes por empréstimo também, mas muitos atletas do Libertad ligados ao clube aí desde a sua formação. O Matias Espinosa é um lateral esquerdo muito ofensivo, um cara que chega bem no ataque, é outro que está no Libertad há muito tempo, desde 2018, jogou recentemente a Copa América inclusive, e aqui no meio campo, pela ausência do Sanabria, que é um volante que tem um pouco mais de qualidade no passe, o Libertad deve apostar nessa dupla que chega junto, Tanto o Caballero quanto o Campuzano são jogadores com passagem pela seleção paraguaia. E aqui Rubem Lescano, meio atacante central, pode fazer outros papéis, mas normalmente ele faz aqui a função de um camisa 10. É, digamos assim, a principal ilha de talento, Um menino de 20 anos, nessa temporada em 21 partidas tem 7 gols e 4 assistências, tratado como uma das principais joias do futebol paraguaio atualmente e é um jogador para o Cruzeiro ficar muito atento. Aqui pela direita, o Ivan Franco é o mais cotado a começar jogando, é um atleta que passou na última temporada pelo futebol dos Estados Unidos, não conseguiu brilhar durante sua passagem pelo Houston Dynamo, voltou ao Libertad, porque estava apenas emprestado, mas é um jogador que oferece aí algumas alternativas, pode jogar como ponta, pode jogar mais recuado. Um cara que disputa a posição aqui nessa meia direita
é o Alejandro Silva, jogador experiente, uruguaio, muito tempo de Olímpia, inclusive fez o gol da vitória no jogo do final de semana contra o Cerro Porteño, tá? Então se começa, por exemplo, o Ivan Franco no banco e o Alejandro Silva como titular aqui na meia-direita, não seria nenhuma surpresa. Na ponta esquerda, o Rodrigo Vidalba tá sendo mais cotado para começar jogando, até pela lesão do Tito Vidalba, né, que jogou apenas uma partida nessa temporada e era um destaque do Libertad no último ano. O próprio Lorenzo Melgarejo, que ocupa normalmente a ponta esquerda, é outro jogador que tá lesionado. O Rodrigo Vidalba, que é bem garoto, tem 18 anos ainda, tá, mas tá recebendo aí algumas oportunidades como titular no time. E uma outra opção para jogar aberto aqui pela ponta esquerda, além do próprio Lescano, que já jogou por ali, seria o Marcelo Fernandes, tá? Ele é um atacante aí de 22 anos, já jogou como centroavante, já jogou como segundo homem, pode jogar aberto pelas pontas também. Eu vejo similaridades no modelo de jogo aqui do Fernandes com o Lautaro Dias do Cruzeiro, tá? E é um cara que pode fazer esse papel aberto pela esquerda, inclusive ele criou, né, a jogada do gol do Alejandro Silva na partida contra o Cerro Porteño, foi assistência dele. Então é também uma alternativa para jogar aí pelos lados do ataque. E o centroavante, que não tem sido titular nas últimas partidas, mas segundo a imprensa paraguaia deve ser titular contra o Cruzeiro, é Oscar Cardoso, veterano, 41 anos. Taquara foi titular nas partidas aí contra o Ameliano, né, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e a última partida que ele começou jogando foi contra o Sportivo Luquenho, dia 28 de agosto. As últimas 3 partidas que ele participou foi vindo do banco, mas ainda assim Oscar Cardoso é o principal goleador do Libertad na temporada, com 11 gols marcados até o momento. É um centroavante muito perigoso, e a outra opção para jogar por aqui seria o Aguilar, né? O Aguilar até foi titular nas últimas partidas, mas é um jogador que tem apenas um gol pelo Libertad até o momento. É um centroavante que tem boa estatura, outro formado aí no Libertad, atacante canhoto também, mas com bem mais movimentação que o Oscar Cardoso. E aí talvez você se pergunte, mas e o Roque Santa Cruz? Tá no elenco, provavelmente seja utilizado em algum momento do jogo, tá? O Roque Santa Cruz deve ficar no banco de reservas, né? Ele que é ainda mais experiente que o Oscar Cardoso, já tem aí seus 43 aninhos. Mas olhando para esse time do Libertad, né, o potencial que eles têm, é um time que funcionou muito bem na última temporada, ganhou tudo que era possível dentro do território paraguaio. Nesse ano tá vivendo um momento de instabilidade e o Cruzeiro pode aproveitar, desde que faça uma partida bem melhor do que a gente viu em campo na última jornada, né, senhor Fernando Seabra? E falando no nosso Cruzeiro, a provável escalação: Cássio no gol, a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo aqui tem muita dúvida, tá? Mas eu esbocei aqui o que seria a escalação ideal na minha cabeça, pelo menos. Lucas Romero, primeiro volante, Matheus Henrique mais à direita, Barreal à esquerda, Matheus Pereira de camisa 10 e a dupla de ataque com Caio Jorge e Lautaro Dias. Foi assim que o Cruzeiro teve seu melhor momento no ano. Fernando Seabra relacionou aí 23 jogadores para a partida. O Cruzeiro não pode contar com o Wallace, com um quadro de amidalite. Além disso, os jogadores que já estavam entregues ao departamento médico, né? O Japa, o Dineno, o Vitinho e o Rafa Silva. No campinho fica mais fácil entender as opções. São 3 goleiros, Cássio, Anderson e Léo Aragão. Para a zaga, Zé Ivaldo, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba. Para a lateral direita, William, o Everton e Wesley Gasolina. Marlon e Kaique são as opções para a lateral esquerda. No meio campo, Lucas Romero, Fabrício Peralta, Lucas Silva, Ramiro, Matheus Henrique, Álvaro Barreal, Matheus Vital e Matheus Pereira. E atacantes são apenas 3, Gabriel Veron, Caio Jorge e Lautaro Dias. E olhando para o campinho, eu acho que a gente consegue contemplar aqui algumas alternativas táticas para o time do Cruzeiro. Essa formação, né, com 3 volantes, o Matheus Pereira e 2 atacantes, segundo os principais setoristas que cobrem o clube, não tem tanta chance assim de começar jogando hoje. Até porque Álvaro Barreal, que tá aqui, né, no meu time ideal como titular, ele não treinou boa parte das últimas semanas, ficou fora do último jogo, então Álvaro Barreal não deve começar jogando, tá? Ele deve ser opção de banco. E aí temos uma lacuna aqui, se o Cruzeiro quisesse jogar com 3 volantes, né, cujos principais candidatos a ocupar seriam Ramiro ou Lucas Silva, tá? Não dá pra duvidar disso aqui, nem disso aqui, né? Nem do Lucas, nem do Ramiro entrando. A gente até fez uma enquete aqui no canal ontem qual seria a melhor opção, e a opção menos pior, né? Tinha também o Matheus Vital na pergunta, foi o Lucas Silva, tá? Mas isso aqui é uma hipótese, jogar Lucas Silva ou Ramiro aqui num trio de volantes.
Mas o que tem sido muito falado, vi até o Samuel Venâncio comentando sobre isso, seria o Cruzeiro jogar com uma dupla de volantes que seria Lucas Romero e Matheus Henrique, certo? Se o Cruzeiro joga com esses dois volantes aqui, a gente tem o Matheus Pereira na função de camisa 10 e aí provavelmente Caio Jorge como centroavante, o Lautaro como atacante por um lado, pode ser pela direita ou pode ser pela esquerda, mas vamos supor aqui pela esquerda o Lautaro Dias. Quem seriam os candidatos naturais a jogar na ponta direita do Cruzeiro no ataque? O primeiro nome seria Gabriel Veron, né? Afinal, temos aqui 3 atacantes, Gabriel Veron, Lautaro Dias e Caio Jorge. Qual que é o problema dessa escalação e por que eu acho que ela não vai acontecer? Porque se você começa jogando com Gabriel Veron, Caio Jorge e Lautaro Dias, você simplesmente não vai ter nenhuma opção de ataque no banco. Ah, mas tem o Barreal. O Barreal não é atacante, gente. O Barreal é meia, né? E assim, ainda que a gente saiba que técnico é doido, isso aqui não faz muito sentido, né? Eu acho que se o Seabra planejava usar 3 atacantes, ele teria levado o Tevez, né? Pelo menos para ser uma alternativa de banco ali, sabe? Eu não consigo enxergar isso aqui fazendo sentido. Mas eu considero que o mais provável é que o Gabriel Veron fique no banco. Até porque ele voltou recentemente de lesão. Não acho que o Gabriel Veron esteja pronto para jogar a maior parte de um jogo, tá? Então vamos supor, fica o Veron no banco, começa Caio e Lautaro. O Barreal também começando no banco. Esses dois cidadãos aqui, ó, que eu botei de quebradinha, são possibilidades para jogar como ponta. O Wesley Gasolina, que é lateral direito de formação, né, já fez esse papel como ponta, ora pela direita, ora pela esquerda, especialmente durante sua passagem no futebol suíço, mas não é que tenha sido uma passagem brilhante também, viu, galera? Lá no Sion ele jogou 33 partidas, fez 4 gols e deu uma assistência. Mas é uma hipótese que a gente não pode descartar completamente, tá? Outra questão, Matheus Vital. Matheus Vital já jogou como ponta em diversos momentos da carreira, mais até pela esquerda do que pela direita, né? Mas o Lautaro Dias pode jogar como ponta direita e o Matheus Vital como ponta esquerda. Isso aqui já aconteceu muito. Se a gente olha o que foi o Matheus Vital no Corinthians, por exemplo, ele não era um 10, ele era um ponta esquerda. E eu tô falando sobre essas possíveis mudanças do aspecto tático, né? O Aguilar tinha ficado agarrado ali, mas assim, tem algumas outras questões que a gente pode debater também. Por exemplo, a zaga vai ser Zé Ivaldo e João Marcelo? Tudo indica que sim, mas tem a opção do Lucas Vidalba. Na lateral esquerda vai jogar o Marlon? Parece que sim, mas tem a opção do Kaique. E acho que aqui deu para cobrir as principais possibilidades de escalação do Cruzeiro. Agora, certeza mesmo, galera, eu não diria nem uma hora antes da partida quando sair a escalação. É só a hora que a bola rolar e a gente vê o time no campo. Porque o Cruzeiro precisa muito do resultado e voltar a jogar um bom futebol depois da coisa horrorosa que a equipe protagonizou no último domingo contra o São Paulo. Meu palpite para o jogo: Libertad 1, Cruzeiro 2. Gol do Libertad, Oscar Cardoso. Gols do Cruzeiro, Matheus Pereira e Caio Jorge. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixe o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse Fernando Seabra. Lembrando que a bola rola a partir de 9h30 da noite dessa quinta-feira e o jogo vai ter transmissão apenas pelo Paramount Plus. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 11h30, 11h40 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela live após a partida, comentando o confronto, dando nota para os atletas e trocando uma ideia sobre o que acontecer no gramado do Defensores del Chaco, que seja uma boa vitória do nosso Cruzeiro. Mais tarde nos falamos então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!